roda do tempo gira e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas desvanecem em mitos e até o mito já está há muito esquecido quando a era que o viu nascer retorna. Em uma era, chamada por alguns de a Terceira Era, uma era ainda por vir, uma era há muito passada, um vento se ergueu nas montanhas da névoa. O vento não era o início. O girar da roda do tempo não tem inícios nem fins, mas era o início. Olá, povo do dragão! Finalmente estamos de volta! Esse é o nosso 18º episódio. Tivemos uma pausa aí, né, gente, por um bom motivo. A gente precisou focar um pouquinho na série de TV que saiu recentemente pela Amazon Prime Video. Eu acho que vocês devem ter conferido, porque aqui a gente tem uma concentração de fãs, né? Então eu acredito que vocês conferiram. E aí depois de um tempo, então, que a gente focou ali nosso conteúdo no YouTube, a gente também focou um pouquinho em disponibilizar o portal. Não sei se vocês já conhecem o nosso portal, eu vou deixar, a gente sempre vai deixar aqui na descrição para vocês acessarem também as informações. Agora a gente pretende então voltar aos pouquinhos com os episódios, né? E se você é novo por aqui, então esse podcast é dedicado à série A Roda do Tempo, série de livros publicada pela editora Intrínseca aqui no Brasil e também série de TV publicada pela Amazon Prime. Eu sou a Gisele e bem-vindos! Saudações, devotos da sombra e amigos das trevas, eu sou o Kalil. Estamos aí, depois de uma pequena pausa, não, de uma grande pausa, acho que o nosso último episódio foi em novembro, começo de novembro, antes de sair a série, e a gente produziu muito conteúdo em vídeo, em lives também, lá no nosso canal. E o nosso site, povodragão.com.br, é fácil de decorar, onde a gente vai reunir a wiki, notícias, principalmente aí a segunda temporada chegando. Muita coisa, muito conteúdo. Sigam a gente aí nas redes sociais. E no momento que a gente está gravando aqui agora, não atingimos ainda os 2.000 inscritos. Faltam umas 40 pessoas. Pelo amor de Deus, se inscrevam, ativem as notificações e tudo mais pra gente alcançar essa meta. Que é muito importante, né? A gente é um canalzinho sobre a roda do tempo aí, chegando nos 2.000 inscritos. Eu acho isso muito, muito legal e muito relevante. Olá, seguidores da luz, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson. E aí, depois de um hiato, né, depois de uma pausa, que a gente ficou bastante... A gente precisava descansar, né? A gente precisava parar de falar um pouco sobre o Roda do Tempo, depois de ficar o mês de novembro e dezembro inteiro cobrindo as séries, foi uma loucura. Então a gente precisou de um detox, né? Mas aí voltamos aí para esse primeiro episódio do ano, né? E a gente não parou, né? Mesmo depois que a gente... Depois da série a gente fez uns vídeos ainda pro canal, né? Continuando produzindo. Mas a gente deu uma parada e estamos voltando agora. Descansar mesmo, eu acho que foram alguns dias, né? Tipo uns 10 dias aí que a gente realmente parou para descansar um pouquinho, né? E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Luan, tô com muita saudade aqui de gravar conteúdo de Roda do Tempo pra vocês. E agora a gente vai embora aí até o fim do ano, quem sabe até quando der aí com muito conteúdo sobre Roda do Tempo. Igual esse bem bacana que a gente tá fazendo aqui hoje. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre... Vamos falar bastante, aliás. A gente sempre fala um pouquinho, a gente se focou um pouquinho, mas a gente sempre fala muito sobre as referências, easter eggs, ligações com o nosso mundo. A Roda do Tempo, como vocês sabem, né? Essa história de fantasia, mas que na verdade é pós-apocalíptica. E ela é baseada, né? Se passa no nosso mundo, no planeta Terra. Então, pela saga, pelos livros e até pela série de TV também, acho que eles vão botar esse elemento, já apareceram ruínas e tal, o flashback na Era das Lendas, mas tem essas menções, esses nomes, lugares, histórias baseadas em pessoas e figuras históricas aqui do nosso tempo. Então a gente consegue, e até pré-históricos também, como a gente vai ver. Então tem muita coisa pra gente pescar, e isso não é uma grande parte da trama. Então esse episódio aqui ele é muito acessível para leitores antigos, para leitores novos, pessoas que só acompanham a série e querem saber mais sobre qual que é desse universo de A Roda do Tempo. Então é um episódio muito acessível, muito aberto para todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais desse universo. E são as curiosidades bem interessantes, bem legais, sutis,
mas quando a gente bate o olho, pensa um pouquinho, vai na internet, a gente fica, caramba, que maneiro. Então, venham com a gente que a gente vai citar muita coisa que tem nos livros. Esse episódio aqui é basicamente sem spoiler de nada, a gente não vai entrar em nenhum detalhe da trama. Se a gente for falar alguma coisinha, a gente menciona antes, mas, via de regra, vai ser bem tranquilo com relação à menção a enredo, a gente não vai tocar muito nisso, não. E aqui uma observação, gente, sobre esse assunto. Eu amo como o Jordan, ele é sutil, sabe? Então, às vezes as pessoas ficam até, mas por que? Como assim é distopia? Será que é mesmo? Sabe? Porque ele é muito sutil. Até nas referências, né, nas coisas que a gente vai falar, detalhe, são referências a coisas do mundo real. A gente vai fazer um episódio mais pra frente falando sobre referências como um todo, né? Porque o Jordan, ele faz muitas referências também a diversas mitologias, né? Aí aqui a gente vai falar, então, a referências do mundo real que comprovam que esse é o universo distópico e que a Primeira Era, então, somos nós, né? É o período que a gente tá vivendo. E todas as referências que ele coloca aqui, ele coloca ali, são muito sutis. Tem coisa que às vezes a gente tá lendo, o que será que é isso? Gente, será que isso aqui é o que eu tô pensando? Mas só quando a gente para realmente pra pensar, a gente vê o quanto é sutil, ele não é escrachado, sabe? Eu adoro, assim, esse tipo de sutileza que fica essa dúvida, mas só se comprova mesmo quando a gente para, assim, pra se reunir, conversar e debater, e eu gosto muito disso. Na verdade, as pessoas nem pegam nessas referências, tipo, nem prestam atenção, tipo assim, é muito difícil. Agora, quando você fala, a Primeira Era, sabe, tem referência ali no início do Olho do Mundo, já tem várias citações, sabe, que dá a entender que no passado é o nosso tempo, sabe, que a série se passa no futuro. As pessoas ficam, como assim, meu Deus? Eu li até o quarto livro e não vi isso, onde? Qual página, sabe? Tipo assim, isso é muito... Eu não peguei nada. Sim, é muito legal. Eu acho que tem gente que até lê a série inteira sem nem perceber essas dicas, né? E aí, tipo, é porque eu acho que na fantasia, como em geral, sempre tem, tipo, eles falam uns nomes meio estranhos, assim. A gente vai depois citar os nomes, como as referências são feitas aqui, mas sempre tem uns nomes estranhos que são falados de uma era passada, não sei o que. Tipo, Senhor dos Anéis, você tem, sei lá, Númenor, você tem, sei lá, quem conhece mais de Senhor dos Anéis aí sabe aqueles nomes antigos, né? E aí em Roda do Tempo chega com uns nomes meio diferentes também, a pessoa às vezes nem pensa em tentar associar aquilo com uma coisa da vida real. Aí quando a gente vai lá e fala, mas você prestou atenção que isso aqui na verdade está referenciando a isso aqui, aí é a explosão na cabeça de muitas pessoas, igual acho que nós todos aqui ficamos com a cabeça explodindo quando a gente descobriu isso, e eu acredito que quem está assistindo aqui agora vai ficar com a cabeça explodida também quando descobrir alguma das referências que o Jordan colocou. Eu acho que um dos pontos fortes dele, e um dos pontos que ele trabalha bem, e assim, acho que é bem pessoal dele, essa questão de trabalhar a questão das histórias, como elas mudam, e os nomes também, né, que os nomes acabam sofrendo várias derivações e mudam conforme o tempo vai passando. Então, assim, algumas histórias não são confiáveis e tal, mas sempre tem um fundo de verdade ali, sabe? Essencialmente, aquela história aconteceu mesmo, e um pouquinho dela tá ali, então a gente vai acompanhar isso aqui ao longo do episódio de hoje. E antes de partirmos pro episódio, como a gente falou, esse aqui vai ser um vídeo só sobre referências de pessoas, sei lá, pessoas históricas, tem até coisas de folclore e tal, mas que às vezes são baseados em personagens reais e tal, porque no fim do ano a gente no fim do ano, aliás, vai sair um livro novo de A Roda do Tempo, que é, na verdade, um livro de não ficção, chama Origins of the Wheel of Time, né? As Origens da Roda do Tempo, que vai ser um grande compilado aprofundado sobre as inspirações mitológicas do Robert Jordan. E a gente planeja ler esse livro e fazer um episódio a respeito. No nosso segundo episódio do podcast, lá no nosso começo, a gente tem um episódio sobre inspirações e tudo mais, mas aquele episódio é um pouco de tudo, a gente fala sobre várias coisas, e com esse livro novo que vai chegar em novembro, a gente vai ter um material muito extenso, muito amplo pra gente trabalhar, então vai ser legal também. Então aqui a gente vai ter mais referências de pessoas e momentos reais, digamos assim. Nossa, eu tô mais ansioso por esse livro do que pra segunda temporada. Mas se é hater, não conta. É fã ou é hater? Hater, né? Fã dos livros.
Nós aqui no Povo do Dragão, a gente já falou muito sobre a Segunda Era do mundo de A Roda do Tempo, também conhecida como Era das Lendas, e também sobre a maior parte da Terceira Era, que ainda é uma história em construção, tanto nos livros publicados aqui no Brasil, quanto na série de TV, que a gente está vendo o desenrolar da Terceira Era. No final, aliás, o mundo que a gente vê na série de TV, por exemplo, é o final da Terceira Era. Então a gente já sabe bastante sobre esses dois momentos, sobre a Era das Lendas. Não tanto, mas a gente consegue ter uma noção, inclusive a gente tem episódio, vídeo, tudo sobre a Era das Lendas. A gente sabe que a Quarta Era tá chegando, né? Já que o que a gente vê na saga atual é o fim da Terceira Era, a gente sabe que a Quarta Era tá próxima, algumas profecias e citações nos livros mesmo são de fragmentos e escritos da Quarta Era, então a gente sabe que a Terceira Era vai passar, não é um spoiler, ela tá para chegar, mas a gente não sabe virtualmente nada sobre o que vai acontecer na Quarta Era, né? Só quem leu até o final dos livros, talvez, pode ter uma noçãozinha do que vem na Quarta Era. Gente, eu acho incrível quando eu vejo uma profecia que cabe perfeitamente pro que tá acontecendo. Aí você vai ver lá, Quarta Era, eu falo, uou, vai acontecer tudo de novo mesmo. Eu acho muito, muito incrível quando eu vejo. Essas profecias da Quarta Era é fácil, porque é só você dizer o que aconteceu, né? Tipo, o dragão vai fazer isso, a pessoa provavelmente viveu aquilo. Ou sei lá, às vezes é o futuro na Quarta Era. Mas eu acho muito instigante, né? Tipo, a Quarta Era, você vê que assim, uai, ainda vai vir. E já tem uma profecia, que massa. Mas depende do ano, tipo assim, tem umas que é do ano 1000, tipo assim, o ano 1000 é quando a série acaba, sabe? Tipo assim, acho que a pessoa só tá escrevendo o que aconteceu, né? Então, tipo, não é como se ela estivesse prevendo algo que vai acontecer. Então, assim, às vezes tem, tipo... Pra mim, ela previa e, tipo, ela tava na Quarta Era e ela preveu algo que ia acontecer na Quarta, mas que já aconteceu na Terceira, será? Acho que é mais ela contando esses fragmentos da Quarta Era, se eu não me engano, é mais de história. Ela tá tipo, roubando. A história do dragão. Eu acho que é mais de profecia. Profecia parece que envolve um negócio de previsão e tal. Não vale, né? Pegar um negócio que já aconteceu e escrever. O profeta virou historiador, então, basicamente, no mundo de Roda do Tempo, né? A gente vai fazer um episódio sobre as profecias, a gente só tá tentando decidir a melhor forma, né, de abordar um episódio. Melhor. Porque é complicado, né? Pode ser um episódio só pra gente ficar lendo profecia, acho que vai ficar legal. Mas vai ter que ser em 2055, quando a Intrínseca lançar o Memory of Light. Não. Memória de luz. Sensível. O assunto sensível. Mas então a gente já tem notícias sobre a segunda, sobre a terceira, sobre a quarta, mas e quanto à primeira era? O que veio antes? O que se sabe sobre ela? Quais foram os eventos marcantes que definiram a primeira era? Como já falamos muito por aqui, a terceira era se passa no nosso mundo, mas no futuro. Então, o Robert Jordan nos deu várias pistas ao longo dos livros, principalmente nos primeiros livros de A Roda do Tempo. Acho que ele estava um pouco desesperado e falou, vou botar tudo aqui logo. Então, assim, não precisa avançar tanto na saga para descobrir já essas pequenas joias, né? São pequenos relatos, nomes de pessoas e lugares, objetos que personagens encontram. E toda essa junção desses relatos e objetos, isso nos faz crer que hoje, aqui, estamos na Primeira Era. Então, na verdade, está seguindo... Existem fãs que debatem, não é na primeira... Nós não somos a Primeira Era, nós somos uma era que veio depois, nós somos a Quinta Era, a Primeira Era é uma outra coisa, nada a ver. Então, assim, tem esse debate, mas eu acho que é um pouco viagem demais. É mais seguro a gente afirmar que nós aqui estamos na Primeira Era, tá tranquilo, e aí depois tem a Segunda Era, a Terceira e daí pra frente. A gente sabe algumas coisinhas sobre o final da Primeira Era, ou seja, possivelmente coisas que vão acontecer daqui a centenas ou a milhares de anos, né, do nosso momento aqui em 2022. É dito que o poder único foi descoberto no final da Primeira Era, por uma pessoa chamada Tamerlin. A gente não sabe se foi um homem, se foi uma mulher, e essa pessoa mudou o mundo para sempre, e o nome dessa pessoa, ou variações dele, né, deu origem a vários cargos e até objetos, né? Na Era das Lendas a gente tem o Anel de Tamerlin, na Terceira Era a gente tem o Trono de Amerlin. Então, essa pessoa foi muito influente, né? Porque descobriu o poder único, o que pode ser maior do que isso
né, para a humanidade. Os personagens também durante a saga mencionam e encontram também as pedras portais, e eles relatam que as pedras portais são artefatos que foram criados antes da Era das Lendas, milhares de anos antes da Era das Lendas. E, se vocês não lembram, as pedras portais são objetos que permitem a pessoa acessar realidades paralelas, né, acessar o multiverso de A Roda do Tempo. E elas teriam sido criadas antes da Era das Lendas, não foram um dos objetos mágicos e tecnológicos que surgiram na Segunda Era. Mas também a gente não tem como saber ao certo, talvez o Tamerlin descobriu. O que veio primeiro, né? O poder único ou as pedras portais? Será que um foi consequência do outro? A gente não tem muito como saber, mas isso é legal às vezes, quando a gente não tem a resposta. A gente só fica especulando. Às vezes o autor não precisa explicar tudo. É empolgante do mesmo jeito. Eu vejo que como é cíclico, talvez tenha vindo do passado, de outra volta, que o poder único já era usado, porque assim, para usar as pedras portais, precisa do poder único, né? E na primeira era ninguém usava o poder único, mas as pedras existiam já, né? Então, não, mas aí vira o negócio do ovo e da galinha, né? Acho que eles descobriram primeiro o poder único e talvez tenham criado as pedras. Ou as pedras já estavam lá e aí... Eu acho que as pedras já estavam lá, porque assim, depois que eles descobriram o poder único, teve essa virada de era, né? Era das lendas. E os Aes Sedai, Era das Lendas, eles não sabiam, tipo, muito bem o que eram as pedras portais, como elas funcionavam exatamente, sabe? Tipo, sempre existiu uma aura misteriosa ao redor dessas pedras. Então, tipo, mas quem criou as pedras? Foi um presente. A gente também não sabe quando que é a virada da primeira para a segunda, porque a gente já sabe que a gente sempre fala, a Era das Lendas sempre é essa era tecnológica. Então, às vezes descobriram o poder único e demorou uns milhares de anos aí para a sociedade mudar completamente e tal, e virar aquela uma utopia. outra ruptura. Então, às vezes nem ruptura, não necessariamente precisa ter uma ruptura toda vez, né? Eu acho, tipo, de uma hora na minha outra. visão, tipo, a primeira era é até o descobrimento do poder único, e aí do poder único até a ruptura é a segunda era, tipo, porque essa construção aí já, pra mim, já é uma nova era. Tipo, já tem uma coisa totalmente diferente que vai moldar uma nova era, sabe? Então, pra mim, tipo, descobrir o poder único é a segunda era. Eu acho que... eu também acredito nisso, que a virada da primeira para a segunda é a partir do descobrimento do poder único. Não necessariamente toda era acaba com uma ruptura, sabe? Tipo, algo que destrói o mundo, igual da segunda para a terceira e da terceira para a quarta. Quer dizer, a terceira para a quarta não é uma ruptura em si, mas a última batalha, mas é um grande acontecimento. Exato. A descoberta do poder único é um grande acontecimento, gente. Imagina se agora, pra gente, do nada, tipo, alguém realmente descobre que magia existe, entendeu? Muda tudo, entendeu? Chorando, porque se descobrirem agora quer dizer que eu não vou poder usar, então não quero. Não quero, vou ficar de fora. Então, no episódio de hoje, a gente vai explorar cada uma dessas mini pistas, cada um desses trechos que tem esses easter eggs, né, em referência ao nosso mundo. Tenham em mente que, após milhares de anos, desde o fim da Primeira Era, muita coisa se passou, galera. Então, só relembrando, a Era das Lendas, o colapso, a Guerra da Sombra, a ruptura do mundo, o Pacto das Desdações, as Guerras dos Trólogos, as conquistas do Arthur Asa de Gavião, a unificação de Shanti, a Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos Aiel, e a gente chega na nossa saga. Então, assim, meu Deus, é muita coisa, muita história, e vocês vão ver que as referências e as inspirações tiveram seus nomes ou completamente alterados, ou aglutinados, e muitas vezes mais de um momento histórico, mais de um personagem histórico foi combinado para formar uma era, ou mais de um personagem, ou mais de um momento histórico foi combinado para formar uma dessas histórias, uma dessas lendas. Então, às vezes, não necessariamente pode ser o nome de um personagem histórico com a história, né, os feitos de outro personagem. Então, assim, não necessariamente o nome vai entregar tudo. Então, às vezes, tem que ler um pouquinho a história para ver onde que ele se encaixa. Então, a gente hoje vai explorar bem essas nuances, que é muito legal esse quebra-cabeça histórico aí que o Jordan fez pra gente. Vai lá, Tom, põe teu bigode. A gente vai começar, então, falando sobre uma citação que tem no Olho do Mundo. Especificamente, é uma fala do Tom Merrilin, né, no capítulo 4, quando ele chega... Logo ali em Dois Rios, ele começa a fazer o showzinho dele, né? Então, eu vou tentar
interpretar o Tom Merlin, né? Vai descer o Tom Merlin aqui, né? Pena que não dá pra falar o dedo no bico, né? Quem me dera, gente, eu queria muito, né? Não, gente, aquele ator lá, pelo amor de Deus, eu tô um crushão naquele Não, mas ator lá. você tem que pegar as bolinhas e ficar jogando enquanto você narra. Ah, tá, eu vou ler, eu vou segurar o bigode, né? E vou jogar as bolinhas tudo Você que junto, lute. gente. Infelizmente não sou o Tom Merlin, tô tentando interpretar aqui, né? Então, vamos lá. Vocês querem histórias? Declarou Tom Merlin. Pois eu tenho histórias e as darei a vocês. Eu as farei ganhar vida diante de seus olhos. Disse o Tom Merlin, não a Gisele, tá? Uma bola azul juntou-se às outras vinda de algum lugar, depois uma verde e outra amarela. Histórias de grandes guerras e grandes heróis para os homens e meninos, para as mulheres e moças, todo o ciclo apitaragino. Meu Deus, Tom. Histórias de Arthur Pendrag Tarnal, Arthur Asa de Gavião, Arthur o Grão-Rei, que um dia governou todas as terras do deserto Aiel até o oceano de Arif, e mesmo além. Tem episódio sobre isso, gente. Histórias maravilhosas de gente estranha e terras estranhas, do Homem Verde, dos Guardiões e Trollocs, de Ogier e Aiel. Gente, e é muito massa que quando a gente lê isso, a gente não sabe bulhufas do que ele tá falando, né? Os 1000 contos de Anla, a sábia conselheira, Jain, o matador de gigantes, como Susa domou Jain, o viajante, Mara e os 3 reis tolos. Aí, tá bom, ele fala muita coisa, a gente pula, né? Histórias antigas essas, disse Tom Merlin, e de repente ele já estava jogando 3 bolas coloridas em cada mão. Histórias da era anterior à Era das Lendas, dizem alguns, talvez até mais antigas. Mas eu tenho todas as histórias, vejam vocês, de eras que foram e que ainda serão. Eras em que os homens comandavam os céus e as estrelas. Fica a dica. E eras em que os homens eram irmãos dos animais. A época das cavernas. Eras de maravilhas e eras de horrores. Eras que chegaram ao fim com chuvas de fogo caindo dos céus e eras condenadas por neve e gelo que cobriram terra e mar. Eu tenho todas as histórias e contarei todas elas. Contos de Mosque, o gigante, com sua lança de fogo, que podia chegar ao outro lado do mundo, e suas guerras com Elsbeth, a rainha de todos. Contos de Materese, a curandeira, mãe do admirável Indy. Pegaram, gente? É isso, então. Acabamos aqui, tô zoando. A gente vai continuar e a gente vai explicar essas referências, porque eu tenho certeza que vocês não estão entendendo nada. Eu lhes contarei sobre o fim da Era das Lendas, sobre o dragão e sua tentativa de libertar o tenebroso no mundo dos homens. Eu lhes contarei sobre o tempo da loucura, quando Aes Sedai causavam ruptura do mundo, sobre as guerras dos Trollocs, quando homens combateram Trollocs pelo domínio da terra, sobre a guerra dos 100 anos, quando os homens combateram homens e as nações dos nossos dias foram forjadas. Eu contarei sobre as aventuras de homens e mulheres, ricos e pobres, grandes e pequenos, orgulhosos e humildes, os cercos dos pilares do céu, como a dona de casa Caril curou seu marido dos roncos, o rei Darif e a queda da casa de... E por aí vai, o Tom tem um grande monólogo aí e fala muita coisa. Outro nível, hein? Outro nível. Jogue uma moeda pra esse menestrel. Joga, Praise dei um Jenkins, Oscar. veja isto. Vou deixar Dei o um Pix Oscar aqui pra na essa descrição. mulher. Incrível. Bora lá então, gente. O que o Tom tá falando? Então a gente vai desvendar um pouquinho do que ele pode aí tá falando, né? Primeiro, como a gente falou pra vocês, história da era anterior à Era das Lendas, né? E isso indica que essas histórias confiáveis não aconteceram antes da Era das Lendas, que pra gente é a Segunda Era, ou seja, na Primeira Era. Aí depois ele fala eras em que os homens comandavam o céu
e as estrelas. Então, refere a quando a humanidade desenvolveu tecnologias de transporte terrestres, aéreas, e em como a exploração espacial também foi muito avançada. Mais um indicativo aí que a gente pode estar falando da nossa era, né? Também sobre a Era das Lendas, né? Porque eles também exploravam estrelas, tipo, e os planetas. Tristeza, né, que a gente não tem uma ficção científica sobre a Sedai explorando outros planetas. Será que funciona um poder Mano, único fora da sim. Terra? Não é? A No gente tem um conto lá conto lá. do Marte não funciona, não. O poder único é só no mundinho de Handland. Esse mas o Marte não Marte- conta, ele roubou. Ele faz as regras dele. Se vocês não sabem do que a gente está falando, há muito tempo, em 2010, o Martin participou de um concurso, de uma brincadeira que eles fizeram num blog de fantasia e eram embates entre os personagens do mundo da fantasia, da ficção científica. E aí a final desse combate era entre o Rand e o Jaime Lannister. E aí o Martin escreveu um conto, até grandinho, sobre como se daria esse embate entre o nosso dragão e o Jaime Lannister lá de As Crônicas de Gelo e Fogo. E é bem divertido. A gente fez a tradução lá no nosso site, né? Peguem um tempinho que vocês estiverem livres e leiam, porque é super divertido, tipo, vendo essas pessoas de universos totalmente diferentes. Não pode ser mais diferente do que a Roda do Tempo e As Crônicas de Gelo e Fogo. E tipo, né, o Rand é o Todo-Poderoso, é Deus na Terra. E aí tem o Jaime, que é só um cara com uma espada e sem mão. Como que ele vai sair dessa? Será que ele vai ser obliterado, né, em um segundo? Então confiram lá, porque é bem divertido. E tem homenagens ao Jordan divertido. também, é bem bonitinho. E levem na brincadeira, viu, gente? Eu quero Pelo ler, amor de Deus. eu quero ler a resposta do Sanders, que eu não li até hoje, sabe? Eu terminei e falei, o Martin roubou, não gostei não. O Rand ia matar assim, ó, o Jaime assim, ó, tipo... Aí eu Ele não sei- assim, ó. mas eu não sei se tem a resposta não, que a gente tem que pesquisar para traduzir, né? A próxima referência dessa citação do Tom que a Gisele leu é a de Mosk, né? Quando o Tom fala Eu não Mosk, li, eu interpretei, Emerson. Perdão, Me perdão. respeita. Que a Gisele interpretou magistralmente, né? Fala de Mosk, o gigante, né? Que tinha uma lança de fogo que podia chegar ao outro lado do mundo e lutava contra outro gigante chamado Merc, né? Então, as lendas de Mosk e Merc, elas derivam da Guerra Fria, né? Então, na Guerra Fria existiam dois polos, né? O polo ocidental capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, e o bloco soviético, né? Que era o bloco comunista, o bloco socialista. Ali, a Guerra Fria durou mais ou menos ali do final da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 80, gente. Então, essa lança de fogo, né? Se refere à tecnologia de mísseis balísticos intercontinentais que a União Soviética produziu, tá? Então, a partir do momento que uma segunda potência teve acesso a armas nucleares, gente, acho que os perigos de ter guerra nuclear praticamente acabou, porque uma arma dessa ela destruição em massa e, tipo, eu acho impossível de ter. Que é uma questão de destruição assegurada, né? Que tipo, se eu usar o outro, ele vai usar em mim. Aí ninguém usa por medo. Exato, é mais uma arma para negociar, né? Essa tecnologia deles foi conhecida porque eles tinham uma tecnologia que poderia realmente acertar qualquer lugar do mundo, sabe? Via satélite e tudo mais. Então, Mosk quer dizer Moscou, né? Que é a capital da Rússia soviética. E Merc significa a palavra América, tá, gente? Por caso vocês não tenham pegado. Então, saltando... Nossa, ficou muito bom. Essa foi minha favorita. Ficou muito, muito massa. Então, saltando rapidamente pro capítulo 20 do A Ascensão da Sombra, tá? Tem um capítulo que o Tom Merrin, ele tá conversando com a Elaine, eles estão conversando, né, sobre heróis, heroínas, sobre como as histórias mudam. Ele fala assim pra Elaine, daqui a algumas centenas de anos a heroína pode ser você e não o Randall Thor, sabe? Conforme as histórias mudam, vão se alterando, né? E ele fala no seguinte trecho, ele fala assim: vamos pensar ainda mais no passado, nas histórias mais antigas que conheço, da Era das Lendas, ou da Era anterior à Era das Lendas. Será que Mosk e Merc lutaram mesmo com lanças de fogo? E será que eram gigantes? Então aqui o Jordan ele faz essa brincadeira de palavras, né? Porque realmente os Estados Unidos, a América e Moscou, né, eles são gigantes e eles
eles lutaram, não de forma direta, com bombas nucleares, né, mas eles lutaram na Guerra Fria, que foram guerras indiretas, guerras de propaganda, né, guerras pela hegemonia cultural no mundo todo. Foi uma batalha por influência. Eles tinham lanças de fogo, né, existia sempre essa tensão nuclear, mas nunca foi utilizada realmente. Mas sim, eles eram gigantes, eles tinham lanças de fogo, e eles lutaram, mas não da forma que a gente pensa, né, assim, lendo o livro. Mas, então, é muito legal. Isso é só uma amostrinha de como o Jordan, ele trabalha muito bem as palavras, né, ele dá a entender várias coisas. E acho que é muito mais legal quando os gigantes se enfrentam, né? Tipo, a Guerra Fria não é uma boa história pra contar pra crianças, né? Mas legal, um lutou contra o outro e tal. Então, saiu uma versão diferente nas lendas, né? Digamos assim. Essencialmente foi tudo isso, ao mesmo tempo não foi, né? Eu acho que o Jordan faz isso com as profecias do dragão também, né? Ele fala várias coisas épicas, não sei o quê, tipo, que são aquilo, mas ao mesmo tempo não são. Na verdade, o Randy foi no banheiro, né? Uma coisa assim. A profecia Faz um malvadona. sentido figurado nas coisas, né? E quando ele chega ali, ele cita Len, né? Ele tá fazendo referência ao John Glenn, que foi o primeiro astronauta que chegou a orbitar a Terra. Não fala ali do Neil Armstrong, né? Que foi o primeiro a ir pra Lua e tal, não. Ele tá fazendo referência à primeira pessoa que orbitou a Terra em si. E ele faz referência também à Sally, né? Que é a Sally Ride, que foi a primeira mulher estadunidense a ir ao espaço. Então ele faz essas duas referências aí a essas duas personagens, essas duas pessoas históricas, né? Mais obscuros, né? Você pensa que ele vai no óbvio, né? Sei lá, os caras que pousaram na Lua e tal. Ele foi um pouquinho mais obscuro. E podia ter falado da cadelinha, Wright... né? Ah, sim. Como é que é o nome dela mesmo? A Bela? Com P. O quê? Não, a cadela. Ah, a cadela foi no espaço. Laika. Laika, isso. E a forma que eles foram aí pro espaço, né? Segundo o Jordan, né, segundo o Tom Merlin, é numa águia feita de fogo, que obviamente, né, é um foguete espacial, né? Então, algumas referências são bem óbvias quando você entende do que ele está falando, né? Então, uma águia feita de fogo é um foguete. E depois ele menciona a Materese, a curandeira, que é uma referência à Madre Teresa de Calcutá. Faz mais sentido, talvez, em inglês, por causa da pronúncia. Materese, Mother Teresa, então tem esse elemento fonético aí, que realmente parece que, né, de tanto falar, blá, 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 juntaram as duas palavras em uma só, né, ficou um nome só. E ela tá dizendo aí na lenda, né, que ela é mãe do admirável Indy, mas Indy não é ninguém, é um lugar, é uma referência à Índia, né, que foi onde a Madre Teresa de Calcutá atuou. Depois ele fala sobre Elsbeth, a rainha de todos, que pode ser uma referência tanto a Elizabeth II, né, a atual governante da Inglaterra, quanto a Rainha Vitória, né, porque tinha, na época colonial britânica, tinha aquela máxima, né, o sol não se põe no Império Britânico, né, porque eles governavam áreas que passavam todo o planeta Terra. Então, a Rainha Elizabeth, sei lá, no começo do reinado dela, governou, era rainha, né, oficialmente de várias áreas e tal, ainda tinha colônias e tudo mais, mas não é a coisa pela qual ela é conhecida, né, a gente é mais conhecido na história, que a Rainha Vitória comandava mais, na época da Rainha Vitória, o Império Britânico estava na sua extensão máxima. Então talvez tenha sido a junção de dois mitos, mas o nome ficou mais próximo ao da Rainha Elizabeth mesmo. E essa é até mais fácil, né? Elsbeth, Rainha de Todos, essa é uma referência até menos obscura. Inclusive, do jeito que as coisas vão, acho que a Rainha Elizabeth II vai estar viva na Terceira Era. Na Terceira Era. É a avó da Elaine. Não, exatamente. A primeira rainha de Endor. Ela é a Naomi, quem chegar aí no último livro vai saber o que é isso. Não, ela é a velha que dá conselhos pra Elaine, que é a babá da Elaine, a governanta lá. Putz, qual é o nome dela? Esqueci. Ela Line, pronto. Ela é a que dá conselhos. Inclusive no livro de Enciclopédia de A Roda do Tempo tem todos os conselhos listados que ela dá, que ela tem aquelas frases de efeitos, né? Aí tu vai lá na enciclopédia, conselhos da Line, aí estão todos lá as citações todinhas dos conselhos dela. Ela é que nem as amas de leite lá de Game of Thrones, né? Que sempre vem com as lendas, com
Nossa, deve ter umas 100 páginas só com as falas É dela. só isso. Vamos fazer um episódio sobre conselhos da Aline. Amo. Tire uma cartinha, né? Pra você um Vou conselho. fazer o tarô de A Roda do Tempo com isso. E a última referência aí é um pouco não, bastante obscura, assim, é uma coisa, o autor pondo a sua marca na obra, né? Devia ser algo importante pro Robert Jordan, né? Que é Amla, a Sábia Conselheira, que é uma referência a uma jornalista e colunista lá dos Estados Unidos, chamada Ann Landers, isso era um pseudônimo dela. Ela dava conselhos na coluna dela no jornal, que começou ali no fim dos anos 50, até a coluna foi só terminar em 2002, então era uma coisa que fazia bastante sucesso no jornal da época. E ela respondia perguntas sobre costumes, assim, perguntas do público feminino sobre amor também, tipo umas coisas bem... É tipo a Fátima Coisas Bernardes, da era basicamente. pré-internet. Tem umas coisas, tem muitas barreiras, né? Tipo assim, questão de idioma, de geografia, porque assim, eu nunca pegaria essa referência dessa Anla. Quem é? Tipo, Musk e Merck, tipo, essas estrelas, Ok. algumas coisas dá pra pegar, assim, né? Mas tem umas coisas que são muito específicas, eu não pegaria isso, jamais. Uhum. E, tipo, mesmo por contexto estadunidense, tem uma coisa... Tipo, não foi uma figura histórica marcante na Não é a história dos Estados Oprah, né, Unidos, que ele tá entendeu? falando. Ele tá falando de uma... Sei lá, né? Não, mas tô falando, tipo, nem a Oprah, assim, eu tô falando de uma figura histórica que mudou alguma lei ou participou de alguma guerra, sei lá, tipo, uma coisa... Acho que é mais uma homenagem do que uma referência. Uhum. Sei lá, o Robert Jordan devia gostar de ler a coluna dela, não sei. Sim. O conselho dela tava, case com a sua editora, pra ela nunca cortar nada dos seus livros. Meu Deus. Eu acho que as referências mais claras, acho que são essas do capítulo 4 do Olho do Mundo, assim, dá mais pra pegar, sabe? Sim, Acho que as dos fósseis também. essa e as dos fósseis, mas acho que a do Olho do Mundo são as mais claras, assim, sabe? As mais... E ao mesmo tempo as que mais passam batido, né? Tipo, umas histórias aleatórias que o Tom tá contando aqui, isso aqui não significa nada. A gente pensa que é uma história mesmo. Eu acho que se a pessoa for lendo, sabendo que a Roda do Tempo se passa no futuro, na Terceira Era, e acho que ela tende a captar mais essas referências, assim, sabe? Igual se a pessoa for, tipo, só uma série de fantasia normal, não é nosso mundo, assim, acho que é mais difícil, sabe? Não prestar atenção. Antes que eu esqueça, voltando ali naquela parte do Olho do Mundo, a Gisele interpretou, né? Tem a parte que fala Mara e os 3 reis tolos. Aí eu pensei, será que é Maria e os 3 reis magos, sabe? Eu pensei, tipo, será que é isso? Isso não tá na Wiki, gente, tá? Isso aqui veio aqui, ó. Minha cabeça fez, porque tipo, mudou, mas Mara, Maria, os 3 reis tolos, né? E os 3 reis magos lá que levaram os presentes lá para Jesus e tal. Aí a gente volta lá sobre a Primeira e a Segunda Era, né? Porque assim, o Ystarion é o dragão original. Pelo que a gente sabe, a Primeira Era não terminou com uma ruptura, então, tipo, não teve, tipo, perda de conhecimento, sabe? Essas coisas. Então, assim, eu acho que aí a gente se pergunta, teve um dragão na Primeira Era, sim ou não? Né? Jesus. Jesus foi o dragão renascido. Existem debates que Jesus foi o dragão renascido. Fica no 13. Agora que eu percebi. Eu pensei que ela tava sem áudio. Quem pegar, pegou. Melhor não captar esse áudio, né, gente? Mas, enfim, quem pegou, mas também acho que... Aí a gente volta nessa questão se teve um dragão ou não, agora, quando a gente estiver falando sobre a grande caçada, sobre os heróis. Não é uma referência... É uma referência direta, porque lá no segundo bloco de citações que a gente separou, que a Gi interpretou, o Tom fala sobre eras que chegaram ao fim com chuva de fogo que caía do céu, né? Ou seja, pobres dos dinossauros, e eras condenadas por neve e gelo, né? Em referência às eras glaciais pelas quais a Terra passou e tudo mais. Então, assim, não é uma referência direta, mas que essas eu acho que, se a pessoa sabe que é no futuro, essa dá para pegar facilmente, assim, né? Cometas e tal. Meteoros, aliás. Tá, essas foram as referências do Olho do Mundo, todas que nós sabemos, mas se alguém pegou mais coisas, né, que, tipo, deve ter coisa que ninguém deve ter pegado, prestar atenção, não é possível, né, gente? Então, aí deixa aí nos comentários, falem pra gente, sei lá. Muito importante, né, porque tem como a gente saber tudo.
Então, agora, indo para a Grande Caçada, no capítulo 9, Partidas, né? A gente tem um crânio, né, de um tigre de dentes de sabre. Como a gente sabe, esse tigre na nossa época já foi extinto, né, cerca, sei lá, de 10 mil anos atrás, 12 mil, não lembro exatamente, mais isso, não lembro exatamente. Então, acho que é mais, né? Mano, quem que vê esse fóssil? Você lembra, Calil, quando você pegou lá? É um capítulo do Bael Domon, que ele tá em Ilian, ou em alguma cidade lá, e ele tá coletando, ele tá sendo chamado pelo Amigo das Trevas, ele tá passeando lá no mercado de uma cidade, aí ele vê esse crânio. Tá, então a descrição é a seguinte, ó. Então, outro objeto era a caveira de um gato grande como um leão, e tão velha que tinha virado pedra, mas nenhum leão jamais tivera dentes tão compridos, quase presas, como com um pé de comprimento. Então, esse é o primeiro fóssil da série do animal extinto. Já extinto há 9 mil anos. 9 mil anos. Não faz tanto tempo assim. Recente. Esse é o primeiro fóssil, depois terá outro. Né? Então, na Grande Caçada, a gente tem os heróis da trombeta, tá? Esses heróis, eles fazem várias referências, dá pra pegar pelo nome deles, né? Um certo personagem, ele ouvia sem nomes, né? Cada vez que olhava para cada um daqueles rostos, né? E alguns rostos eram diferentes, outros ele acabaram reconhecendo, né? Tipo, os nomes deles, tipo Michael, ao invés de Michael, Patrick, em vez de Pedrick, Oscar, em vez de Otari. Então, assim, como sempre, né, o Jordan acaba brincando com os nomes, né? Ele coloca nomes parecidos ali, derivações de nomes sofrendo alterações. Então, o primeiro, né, Miquel do Coração Puro, talvez, né, não é confirmado, talvez seja referência a São Miguel Arcanjo, e a gente tem talvez um anjo aí como herói da trombeta, quem sabe? Ou talvez seja Michael Jackson. Nossa. Coração puro, né? Ele era meio infantilzão, então. Ele vai chegar no Moonwalk, tá ligado? Nossa, que sério. Rafe, pega a referência, bote aí na segunda temporada. Uhum. Então, esses nomes, eles podem, né, ser, tipo, adaptações dos nomes que a gente usa ainda no nosso tempo, tá? Tipo, Paedri, talvez seja referência a São Patrício, né? Cujo nome em gaélico é... Como é que seria isso, Calil? Paedri? Sei lá, Paedraig. Não sei, não falo gaélico. Padraig, sei lá. Padraig. Então, o próximo é Otari, que possivelmente pode ser o Santo Oscar Romero. Eu não conhecia, até de fazer pesquisa. É um santo desses contemporâneos, ele morreu em 1980, foi assassinado em 1980, ele era de São Salvador, não sei, o Jordan era devoto dele, não sei. O próximo, que eu falei ali sobre a questão se teve um dragão na primeira era ou não, vem muita dessa informação, tá? Então, uma das heroínas da trombeta é a Amarezo, ou Amaterasu. Ela é inspirada na deusa japonesa do sol, tá? E uma das figuras-chave da religião shintoísta. Ela carrega a espada do sol na roda do tempo, tá? Quando ela aparece. E numa daquelas perguntas, né, que os fãs fazem para o autor responde, parecido com o Brandon Sanderson faz, né? Acho que ele aprendeu com o Jordan também. Muitas coisas ao longo do tempo a gente sabe também pelo que o Jordan respondia. Então, o Jordan falou que ela é a contraparte feminina do dragão renascido, tá? E que ela pode ser tecida quando a roda requer uma salvadora do mundo do sexo feminino, porém ligada à trombeta, tá? Que é diferentemente do dragão. O dragão não é ligado à trombeta. Então, assim, isso acaba... entra naquela discussão que eu falei. Talvez nem toda era precise de um dragão renascido, né? Se o dragão passar pro lado da sombra, talvez a roda tenha que tecer uma heroína, sabe? Ou outra pessoa, um Taveren tão forte contra o dragão. Então, eu acho que a primeira era não teve, né? Como eu falei lá no começo. Talvez tenha tido um acontecimento bastante... uma espécie de ruptura, sabe? Uma batalha grandiosa, alguma coisa do tipo. Do jeito que o Jordan era religioso, eu nem não sei não, hein?
Ele era bem Eu acho que é religioso. porque não tem como ter dragão, porque não tinha tenebroso. Então o dragão vai fazer o quê? É Jesus. Exatamente. Não é Não tem Jesus. coisa pra ele fazer. Pra Pode mim, ter eu sido sempre achei que era Jesus. Jesus. Tem teorias, né? Que o primeiro foi. Só que assim, o dragão tá ligado a Saidin, né? A alma do dragão tá ligada a Saidin, então, não sei. Talvez não tenha tido mesmo. Ah, sei lá, na Uma Bíblia observação. tem Jesus salvando o pessoal. Ele tava Andando canalizando. Transformando Ele- água, andando sobre as águas, né? Transformando a água Só em Não, a vinho. poder galera humano da é pra isso catequese aqui. Só a galera que fez catequese aqui. Exatamente. É, Ele tava- gente, só não vê quem não quer. Jesus tava canalizando sem saber, sabe? A gente fala brincando assim, mas essa discussão realmente existe, tá? Sobre quem foi o dragão. Eu acho que não teve. Eu acho que não teve, Também acho que porque não. o dragão tá ligado com a alma do Lewis Terry, que tá ligado com o Saidin, sabe? Tipo, tudo vem disso. Tá? Então, assim, Lewis Terry é o dragão original. Uma observação Ponto. sobre a Amarezo é que a gente especula que ela seja essa canalizadora, essa heroína que é a contraparte feminina do dragão, porque eu fui lá no site de teorias e citações de entrevistas do Robert Jordan e o trecho em que ele fala sobre a Amarezo tá lá a pessoa que escreveu o post original e tal, ele fala que não dava para ouvir nas notas e tal, porque ele respondeu isso, acho que foi num evento, não dava para ouvir o nome da canalizadora feminina. Ele falou, a contraparte feminina do dragão é Pi. E aí as pessoas especularam que seria essa Amarezo, porque tem toda essa simbologia de sol, e ela carrega a espada do sol, que é mencionado nos livros e tal. Então, não é, nossa, 100%, mas é uma aproximação. Você vai ver, ele falou segura, Moraine, né? Alguma porque coisa assim. o nome, quando... quando ele vai falar o nome, aí essa parte da entrevista tá inaudível, o nome da contraparte feminina do dragão. Então, a gente fica meio na dúvida. Quem sabe um dia o Sanderson responda. A próxima heroína da trombeta é Boade de Alben, que é referência à Rainha Boudica, uma famosa rainha guerreira da história britânica que liderou uma revolta contra as forças romanas da época. Alben é uma referência ao uso de Albion, como nome alternativo para a Grã-Bretanha. Além desses dois, a gente tem um que faz referência a Shiva, né, e Kalian, que faz referência à deusa Kali. Esses são os heróis da roda que a gente conhece. Só tem santo aqui, né? Santo e reis a maioria é santo, gente. Ou seja, é porque tem essa questão, né? Tipo, de pessoas que acabaram, sei lá, fazendo alguma coisa grandiosa e por isso elas foram lembradas, adoradas e elas ascenderam de alguma forma, né? Alguns autores trabalham bastante isso, tipo Malazan, né? As pessoas, quando morrem, elas ascendem se elas forem adoradas, se elas tiverem isso, aquilo, elas se fortalecem, elas vão para outro plano e se tornam uma espécie de divindade, né? Então, na roda no caso, essas pessoas, a roda teste, né? Algumas dessas pessoas, elas acabam sendo ligadas à trombeta e acabam virando heroínas, heróis. E sempre que a trombeta é chamada, elas vêm para ajudar as forças da luz. Mas eu gosto disso, da forma que o Jordan faz as pessoas conhecidas, assim, pode ser qualquer pessoa. Eu fico pensando assim, da terceira era, sei lá, se alguém importante morrer assim, será que essa pessoa vai virar heroína ou não, né? Eu acho, inclusive, que, tipo, isso não é spoiler, porque isso não acontece. Não vou falar, porque talvez seja spoiler. Olha lá o Luan. Vai tipo, revelar o final da saga aqui. Não é spoiler. Tipo, a gente tem Arthur Asa de Gavião, que é um dos heróis da roda, né? Tipo assim, ele, assim, não diria que ele foi uma pessoa exatamente boa, mas ele foi uma pessoa que mudou, né, tudo a realidade dele ali. Ele, tipo, unificou quase o Império, ele fez um puta império, né? Mesmo que depois ele tenha se voltado contra a Aes Sedai, fez todo o cerco, né? Então, assim, não necessariamente são pessoas, aspas, boas, né? Tipo... pessoas fodas, são né? pessoas que criaram algum impacto no mundo. Para muitas pessoas ele foi um herói, né? Também. Sim. E ele é lembrado até no momento atual da série, né? Tipo, a desconfiança que as pessoas têm com a Aes Sedai, né? Durante a Guerra dos 100 Anos que surgiram os Filhos da Luz, praticamente por causa dessa propaganda que tinha no império dele contra as Aes Sedai, sabe? Então,
tudo vem dessa época. Então agora a gente vai passar pro quarto livro da série, né, que é o Ascensão da Sombra. E nesse é uma parte bem bacana da série. Acho que foi a parte que eu comecei a me ligar. Quando eu li o primeiro O Olho do Mundo, eu não tinha me ligado. Mas nesse aqui, no quarto livro, foi quando eu comecei a me ligar. Porra, o que é isso aqui, hein? Daí eu fui procurar e descobri que era no nosso mundo mesmo e tal. Mas que aí, né, quando alguns personagens estão lá no Museu do Palácio da Panarca, elas encontram... lá tem várias menções a objetos que datam de milhares de anos atrás, né, do ponto ali que está acontecendo na série. Época, tipo, antes da Era das Lendas. Então agora eu vou ler alguns trechos aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Então o primeiro trecho que a gente separou aqui é: uma coisa prateada em outro armário, algo que mais parecia uma estrela de 3 pontas dentro de um círculo, não era feito de qualquer substância que ela conhecesse. Era mais macia que metal, toda arranhada e cheia de goivaduras, porém ainda mais antiga do que qualquer um dos ossos. A 10 passadas de distância podia sentir orgulho e vaidade. E que isso aqui é uma referência discreta ao símbolo da Mercedes-Benz, ou seja, a estrela de 3 pontas de uma marca em que inspira ganância e arrogância. Então, esse aqui eu não peguei na hora, mas quando eu fui procurar Eu pensando que era algum triangular, alguma coisa assim, ele fazendo referência aqui ao nosso universo. Mas esse foi uma das partes que eu fiquei bem... o que ela tá vendo ali? Ele deu um foco. Quem é mais, assim, familiarizado, assim, com essas marcas, com essas coisas, assim, deve ter pegado, mas eu não peguei, não. Cara, tem que estar muito pensando no símbolo da Mercedes-Benz pra pegar essa referência, porque é muito abstrato. Tipo, uma estrela de 3 pontas. Muita coisa pode ser uma estrela de 3 pontas. Isso passou batido, cara, assim, eu só sei por causa da Wiki, sabe? Senão... Não, é umas referências mais sutis, sabe? É específica demais. A pessoa tem que ficar lembrando da marca de carro, sabe? De um carro. Tá na cabeça, assim. Uma marca específica é muito difícil. Merck, Mork, estrelas, mísseis, é muito mais claro. E é legal que ele ainda faz uma crítica social foda, né? Que inspira ganância, não sei o que, uma marca, um símbolo que inspira ganância, não sei o que. Pertence a classes de luxo, né? As Mercedes e tal. Tipo, ok, obrigado, Jordan. E aí a segunda citação que a gente pegou aqui é: olhou o crânio imenso mais de perto. Não eram 4 globos oculares, afinal. 2, na verdade, pareciam ser buracos para algum tipo de presa, de cada um dos lados onde houver um nariz. Algum tipo de javali monstruoso, talvez, embora não se parecesse com o crânio de qualquer porco que ela já vira. Parecia antigo, muito antigo. Essa aqui é uma cilada, né? A gente sabe que na Terceira Era existem elefantes que são conhecidos como Shredded ou cavalos javalis, mas a Egwene nunca tinha visto um e por isso ela acredita que é uma relíquia de uma era passada. Sim, os elefantes só vão aparecer daqui a uns livros, mas eles existem. Inclusive, Shara importa marfim e tal. Então, existem elefantes. Em Shanchen, é de onde tem esse nome, de Shredded, é de onde vem os elefantes. Nas terras, em Redland, ali não tem elefantes, é por isso. E como Nossa. A gente tem que lembrar que aqui fazia pouco tempo que eles tinham saído de Dois Rios, né? E eles são completamente bichos do mato, né? Eles não conheciam nada fora de Dois Rios, basicamente, né? Então, tudo pra eles é novidade, basicamente. Nossa, eu jurava que tinha, tipo, elefante no circo. Não sei por quê, eu não sei por quê. Não, mas tem. Tem. Mas é porque eles são importados, né? Eles não são naturais. Inclusive, a gente conhece os elefantes quando elas estão no circo. E tem uma moça que é de Shantin que cuida deles, né, inclusive. Exato. Mas eles são realmente importados. Então, é isso que pega. Porque, assim, beleza, o tigre dente de sabre tá extinto no nosso tempo, né? Continua extinto, obviamente, não deu certo de volta. Só que aí tem uns animais que, tipo, foram extintos, tipo, por quê? Tipo assim, a girafa agora tá em perigo de extinção e os elefantes são. Vale a pesquisa, né? Vale a pesquisa. Eu acho que por caça, né? Sei lá. Pesquisar agora, girafas, perigo Ou teve a quebra do mundo aí, ficou lá na Ilha dos Homens Doidos, sabe? Ficou pra outro canto aí, entendeu? Porque os elefantes também estão em risco de extinção, assim. Todos os animais, todos os animais têm risco de extinção. Girafa entra em lista de ameaça de extinção. Isso aqui é de 2016. 2020 também. Por falar em girafa, a Egwene estava vendo algumas dessas.
Em um dos cantos do salão havia o esqueleto de algo que parecia um urso se ursos tivessem 2 dentes frontais do tamanho de seu antebraço. Do lado oposto jazia a ossada de alguma besta esguia de 4 patas, com um pescoço tão comprido que o crânio chegava à metade da altura das paredes. Ou seja, é uma girafa que nunca chegou a aparecer em Roda do Tempo, então a gente pode considerar que ela seja um animal extinto já nessa época aí, né? Milhares de anos no futuro, quando acontece a saga. Ou talvez especular também que é uma ossada de dinossauro, né? Que às vezes, sei lá, tinha um museu aí e acabou que mantiveram a ossada num dinossauro, mas sei lá, eu prefiro acreditar na teoria que é uma girafa mesmo, porque dinossauros eu acredito mais que eles estão bem conservados lá em Chongqing ainda. Não, acho que ele deu muita ênfase no pescoço, assim. Eu acho que é mais pra girafa mesmo. É que ela não ficou focando muito tempo, né, nessa parede, nesse lugar cheio de relíquias, né? Tipo, não é algo que ela ficou prestando atenção. Mas assim, acho que nem precisou também, né? Tipo assim, acho que o autor Foi não quis. suficiente. Acho que nem precisa ficar, tipo, dar 1000 referências, ficar escrevendo, não sei o que, pra gente saber que aquilo foi na Primeira Era, sabe? Então, assim, acho que é bem sutil, assim, tá ótimo. É legal que ela menciona, antes de falar do esqueleto do bicho pescoçudo, ela fala de um urso que tinha... E um urso gigantesco, né? Parece que eram 2 ursos fundidos e que tinha as presas do tamanho do antebraço. Deve ser um outro tigre de dente de sabre aí, ou algum felino antigo aí também. Do ladinho ali da girafa. Deve ser... O Palácio da Panarca é o lugar mais legal de... Ela de fica... Land. O palácio dela é o Museu de História Natural lá de Nova York. Deve ser, com certeza. E aí a última referência que a gente separou do quarto livro, na Seção da Sombra, no capítulo 24, que tem uma citação que fala sobre Goitan debaixo da Árvore da Vida, que é uma referência a Siddhartha Gautama, ou o Buda, a partir de quem foi originada a religião budista, qual foi uma grande influência para a mitologia da série de Roda do Tempo, né? Como a gente disse, no fim do ano a gente vai fazer aí coisas mais detalhadas falando sobre mitologias que inspiraram a Roda do Tempo. E Buda, ele teria passado 49 dias sentados debaixo de uma figueira, não se levantando até alcançar a iluminação. A Árvore da Vida é um construto da Era das Lendas que emana paz e relaxamento para todos que ficam próximos a ela. É uma referência à árvore de Bodhi, onde Buda teria alcançado a iluminação quase 2.500 anos atrás. Vocês acham que a árvore lá que os Aiel eles gostam é essa árvore, a Árvore da Vida? Tipo, acho uma referência clara, né? A vendessora é uma árvore da vida. Uhum. As árvores Cora, que em inglês escreve com CH, né? E aí em português eles tiraram o H, porque senão ficaria árvores chora. Eles mudaram a grafia na tradução para não criar um mal entendimento aí. Inclusive, Buda, gente, leiam o mangá Buda do Osamu Tezuka, é muito legal, hein? Não tem em português, eu acho, vai sair, mas tem em inglês, que é muito show. Tem o Siddhartha, do Herman Hesse. Eu li ano passado, muito bom. Pequenininho, tem, tipo, 120 páginas, é bem incrível. E agora uma referência lá do livro 13, mas calma, é só uma referência de nome mesmo, a gente não vai falar quem dar morre spoiler aqui, né? lá do fim da saga. Meu Deus, vai acabar com a leitura de vocês, não, brincadeira. Eles mencionam, é uma citação de alguém se referenciando a uma figura do passado, e é uma citação interrompida, então a pessoa está tipo falando, como eu gostaria de ter ouvido Gilgamesh, aí 3 pontinhos. Aí, pela grafia é muito claro que se refere a Gilgamesh, né, a figura, o protagonista de das primeiras obras da literatura mundial, digamos assim, literatura escrita. E aí, como tem 3 pontinhos, as pessoas perguntaram se o nome dele era Gilgamesh mesmo, né? Tipo, um nome que se mudou ao longo do tempo, né? O nome ficou reduzido. Ou se era só uma pessoa que foi interrompida e não conseguiu terminar o nome dessa figura histórica. Mas o Sanderson, como foi um livro escrito por ele disse que essa é a grafia mesmo, essa referência histórica a Gilgamesh. No universo de Roda do Tempo ficou só Gilgamesh. Assim... E a gente não sabe se isso foi uma
referência do Jordan, tipo, que estava nas notas, porque o Jordan escreveu muitas notas que não chegaram a ser usadas em A Roda do Tempo, né? Coisas de construção de mundo que ele devia fazer num furor, assim, sair escrevendo um monte de coisa, nem tudo ele usava. Ou se foi uma invenção do Sanderson, ele queria deixar... O Sanderson deixou várias marcas, até personagens inteiros nos livros que ele escreveu, então às vezes pode ter sido uma coisa que ele quis inserir e tal, a gente não sabe não. Mas é uma referência a uma obra da literatura. Inclusive a gente tem tradução de Gilgamesh direto do Acádio, aqui em português. Assim, quem fala Acádio, tipo, eu admiro muito essa pessoa. Esse tradutor, inclusive eu vi uma entrevista com ele no podcast Estado da Arte, é muito bom. E tipo, mano, que língua é essa? Quem fala isso? Enfim, a gente tem uma tradução direta de Gilgamesh aqui para o português brasileiro, que é uma coisa muito foda, muito legal. Qual é o nome da escrita? É Cuneiforme, né? Que a Cuneiforme de Gilgamesh foi escrita. Eu li isso no Mundo da Escrita, aquele livro lá de... Nossa, muito bom. Nossa, é muito gostosinho. Ele fala bastante da epopeia de Gilgamesh. Inclusive, o primeiro romance gay de todos os tempos, é isso aí. O filme dele lá chama gay. Eternos, né? O nome do filme do Gilgamesh. Exato. Esse nome de Eternos eu não gosto não, porque tipo, é uma referência muito clara. Tipo, ele podia ter mudado um pouquinho. Eu já li também que a epopeia de Gilgamesh influenciou a Bíblia, tá, gente? A questão do dilúvio ali, de Noé. Muita gente diz que tipo, a Bíblia tipo, copiou, né? Olha assim, só, vamos passar um copy spider na Bíblia. A Bíblia tá cheia de a Bíblia copia várias coisas de outras religiões, né? Se apropria de outras culturas, tipo o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, né? E essas coisas mais antigas, tipo dilúvio, não é nem que é apropriação, mas é, sei lá, tem essa história do mito do dilúvio, né? Que aparece em várias culturas ali do Oriente Próximo e tal. Coisa do zeitgeist daquela região e tal, esse tipo de coisa. Então, a última referência que a gente tem, que a gente sabe, que a gente pegou, né, é do capítulo 39 de A Memory of Light, o último livro da Roda do Tempo. Ele basicamente descreve outro herói da Trombeta, tá? Esse é o Randy the Striker, que é referência a John Henry, que é um herói popular do folclore norte-americano. Ele é, na verdade, o John Henry, um liberto afro-americano que teria trabalhado como condutor de aço. Então ele carrega um martelo e uma broca. E ele aparece dessa forma também na Roda do Tempo. Eu achei primeira vez meio tipo um herói que carrega um martelo e uma broca. Eu fico me perguntando como é que ele vai lutar desse jeito, sei lá, sabe? Bota na testa, assim, na net, entendeu? Não faço ideia, porque o martelo dele não é o martelo do Perry. Pô, o martelo do Perry deve ter uns 20 quilos fácil, é grandão, sabe? Que ele só sai, tipo, gastando uns trolls, sei lá, enfim, né? Mas o que é uma broca? Uma broca, né? Uma broca é um... É uma estaca, tipo, né? Tipo uma estaca grande. Só que... então, botou na testa martelada aqui, já é. Sei lá. Inclusive tem no Wikipedia sobre John Henry, tá? Então é isso. E ele é uma figura, tipo, não é uma pessoa, ele era tipo uma figura histórica, né? Tipo Sim, exatamente. É do século XIX, ele tem muita informação sobre ele, então é algo bem recente, tá? Assim, a maioria das referências que a gente não sabe se é do Jordan ou se é do Sanderson, né? Porque aqui é do último livro. E tipo assim, é bem aleatório, porque eu não conhecia também. Eu acho que a pessoa tem que, tipo, saber da história do próprio país, né? Do folclore e tal, de algumas figuras, para ter pego essa referência. Os brasileiros jamais teria passado batido por mim. Tudo bem, a gente tá falando de uma cultura hegemônica que são os Estados Unidos, mas é legal que tem essas coisas pequenas, assim, que... Tá, não precisa ser óbvio uma referência pra todo mundo entender, não precisa ser Napoleão ou, sei lá, Cleópatra. Pode ser uma coisa micro, que é legal quando você descobre, nossa, que coisa peculiar, então você vai aprender uma coisa nova, tipo, uma referência sobre uma figura que a gente não faz ideia aqui no Brasil e tal. Às vezes, sei lá, não sei se é muito popular nos Estados Unidos, mas aqui não, então é divertido, a gente aprende uma coisa nova, no fim das contas. Eu acho que é pra ser sutil mesmo, acho que fosse uma coisa mais escancarada, né, talvez não sei se seria tão legal. Ia distrair, talvez, o leitor. Eu acho que coisas grandes, tipo, figuras de Napoleão, Alexandre o Grande, eu acho que ele na verdade, ele constrói personagens, batalhas, né, mitologia em volta das coisas. Por exemplo, nesse livro que o Calil falou, que vai sair, né, Origins of Wheel of Time,
Ele fala que tem uma batalha, a grande batalha de Napoleão, só que eu não sei qual é, de todos os livros que eu li, assim, eu não sei qual foi a batalha da série, que é um retrato da batalha de Waterloo, né, que foi a batalha que o Napoleão perdeu, a última batalha. Eu não sei qual livro, o quinto livro, não sei, eu não faço ideia. Qual batalha que o Randy perdeu, assim? Eu não sei. Então, assim... Eu tô muito ansioso por esse livro, velho. Sim, eu também. Tipo assim, a gente sabe que o Arthur Alas de Gavião, ele tem inspiração em Alexandre o Grande, tá? Em César, sabe? Império Romano e tudo mais. Então, acho que ele usa essas figuras, assim, pra... Tipo, usar ela também, né? Várias inspirações. A gente tem um episódio de inspirações, segundo. Tudo aquilo que a gente conversou. Então... tô muito ansioso com o livro, porque a gente sabe muita coisa, né, que o Jordan ele acabou se inspirando para construir a série, os povos, né, e tudo mais, mas acho que eu nunca ouvi um especialista na obra do Jordan, e quem escreveu o livro é um especialista, sabe, tipo assim, eu tô ansioso, eu quero ler coisas que nós não sabemos ainda. Exato. Né? Porque essas coisas que a gente sabe é que a gente pesca na internet da galera que vai especulando, discutindo e tal, mas esse cara vai... E primeiro que ele vai juntar tudo num local só. E vai ter um monte de essas, ele vai ter um mapa novo, notas que nunca foram publicadas antes, entrevista com o Jordan. Então, assim, vai ser o chuchuzinho de novidades, assim. Pena que é pequeno, tem menos de 300 páginas. Falei, caramba. Eu fiquei muito puto. Podia ter uns 500 páginas, né? Tipo, vai ser muito legal. Mas, enfim, a gente tem que levar em conta que o Jordan não viveu o suficiente, né? Tipo, pra escrever. Ele pretendia escrever, tipo, uma trilogia que se passa após a série. Ele falou que ele poderia escrever, sei lá, um livro sobre a época da guerra dos Trollocs, sabe? Enfim, se ele tivesse vivido tanto que, sei lá, o Stephen King, o próprio George Martin, tipo, de 70 e poucos anos eles têm, né, atualmente, ele teria terminado a roda, ele já teria escrito a trilogia, porque ele escrevia rápido, né? Ele era tipo uma espécie de Brandon Sanderson dos anos 90. Não era muito comum sair um livro de fantasia de 800 páginas por ano, assim, né, nos anos 90. Anos 80, anos 90. Então o Jordan escrevia bastante, né? E livros bons, né? Tipo, não é soltando qualquer coisa, ele soltava livros bons, né? Se a gente levar em consideração que ele começou a publicar em 1990 e aí ele faleceu em 2007, quantos livros... Ele publicou 11 livros nesse intervalo e tem livros, assim, de quase 1000 páginas, né? Acho que nenhum ultrapassa 1000 páginas, mas quase 1000 páginas. E tem pessoas que lançam livro, tipo, de 2 em 2 anos só. Então, assim, ele publicou coisa pra caramba nesse intervalo, né? E olha que teve o problema da saúde dele, né? Ele publicou 13 livros, né? Que são os 11. Aí tem o New Spring e tem o livro com enciclopédia, que é dele e de outra mulher, a Teresa Patterson, esqueci o sobrenome dela agora. Então, assim, ele tinha um mundo construído, né? Igual o Martin tem dele, sabe? Só que acho que o Martin, ele teve mais tempo, né? Pra desenvolver, sabe? Ainda tá desenvolvendo, né? Porque faltam 2 livros ainda. Rápido, ok? Os 3 primeiros saiu tudo com intervalo de menos de 2 anos entre um e outro. Aí depois eles... Agora faz 11 anos já e nada. Eu acho que ele já tinha mais ou menos pronto, assim, antes, né? Aí depois, putz, caramba, agora não tem encontrou problemas específicos no enredo e tal, mas enfim. Mas mesmo assim, eu acho muito rico ter um tanto de livro que tem. Eu acho esse livro que a gente usou pra fazer a maioria dos roteiros, sabe? Eu acho eles muito ricos. Mano, e pausa que eu tô aqui segurando o riso aqui há minutos, que o Luan ele simplesmente jogou a gata do lado pro outro. Parece um boneco de pano, velho. Bravo. É que ela tava mordendo o meu pé, essa fé da puta. Eu juro que eu pensei, meu, o que é isso? Um pano? Era gata. Jogou, Isso, faz um corte disso, Gisele. É que ela fica mordendo o pé, essa nanica aqui, ó. Ai, gente. Nossa, é que ela tá com 3 meses, ela tá na fase capeta, sabe? Então, tipo, tá insuportável. Eu entendo. Nossa senhora. Então foram essas as curiosidades que a gente encontrou para trazer para vocês. Como a gente fala, esse universo ele é muito rico. Quanto mais coisa a gente procura, mais coisa a gente acha. São muitas coisas legais mesmo. E a gente achou interessante trazer essas curiosidades justamente
pra provar que a Roda do Tempo é uma distopia, sabe? E o Jordan colocava algumas coisinhas ali sutilmente pra gente pegar ou não, né? Pra gente pegar em conjunto e pensar e quebrar a cabeça. Então, é muito legal pra gente conhecer um pouco mais desse universo. E a gente quis trazer também um assunto mais leve pra voltar aos pouquinhos, né, gente? Então, foi legal esse bate-papo. A gente espera que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Conta aqui, então, pra gente o que vocês acharam. Se vocês encontraram alguma coisa lendo, até parece, né? Mas conta mesmo o que vocês acharam, então, dessas curiosidades. E é isso. Se vocês tiverem alguma coisa que a gente não falou aqui, contem aqui nos comentários, porque, né, muita coisa é aberta para interpretação, não tem verdade ou não tem certo ou errado nessa discussão. Então, contem aqui se vocês sabem de mais alguma ou tem uma outra interpretação. Talvez tenha algum detalhe que tenha passado batido, né, por todo mundo, que não tenha pegado uma referência, alguma coisa do nosso mundo, não, aí falem aí, deixem aí nos comentários. Isso, então agora a gente vai trazer de volta um quadro aí que a gente sabe que muitas pessoas gostam, né, que é saber o que a gente está lendo, né, então acho que o Emerson quer começar. O que você está lendo aí, Emerson? Conta pra gente. Ontem eu comecei a ler tudo, não sei se dá pra ver, Tudo é Rio, como é o nome da Carla Madeira. É um livro nacional, né? Foi publicado ali na década passada, acho que 2014, de forma independente, né? Agora, acho que em 2019, 2020, não sei exatamente, a editora Record publicou. E estou gostando bastante. É um livro que fala de muita coisa, mas eu li 30% e fiquei muito incomodado pelo tema, assim, que a autora retrata. É muito pesado, sabe? A questão, tipo... Esse começo, assim, uma certa personagem ainda tem uma vibe meio Lolita, eu fiquei, tipo, muito incomodado, sabe? É um negócio que eu não li até hoje, assim, mas eu sei bastante sobre que Lolita aborda, sabe? Aí tô meio incomodado. Então, esse é um livro de ficção que eu tô lendo, o resto é de não ficção. Bom, gente, eu tô lendo, então, Devoradores de Estrelas. E tá sendo um deleite esse livro aqui, gente. Meu Deus do céu. Quem gosta de ficção científica vai curtir muito esse livro aqui. Não sei se pra quem quer começar ainda, não sei se ele é legal, porque às vezes ele é um pouquinho maçante ali em algumas coisas que ele se dispõe a explicar. Mas mesmo assim, gente, tá sendo uma delicinha. A gente tem aqui um cara que ele acorda numa nave. Ele passou um tempo em coma induzido, mas alguma coisa deu errado que ele esqueceu. O que ele tá fazendo ali? Só sei que ele acorda numa nave, só ele tá vivo e ele tá em meio ao espaço. E aí, aos pouquinhos, ele começa a tentar descobrir o que ele tá fazendo ali, qual que é a missão dele. Esse aqui é o mesmo autor de Perdido em Marte, então ele gosta muito de escrever esses personagens sozinhos, meio que se virando sozinho, né? E esse daí é só o comecinho mesmo, é só a premissa da premissa, porque muita coisa legal acontece aqui nesse livro, gente. Sério, é incrível. Eu tô na metade já, tô devorando esse livro e tá sendo muito, muito legal. Eu sempre quis ler Perdido em Marte, parece ser muito legal, parece ser bem gostosinho de ler. É maravilhoso. Muito instigante. O autor é muito engraçado, nossa. Vou colocar na lista aí pra ler. Eu tô lendo Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr, que eu amo o livro anterior dele, o Toda a Luz que Não Podemos Ver. Deu uma travada, mas não porque o livro tá ruim, só... Não é travado também, mas eu não avancei tanto quanto eu poderia. E hoje eu comecei e já li, tipo, 40% do The House and the Cerulean Sea. Tô ouvindo no audiobook. Obrigado, Luan, por ter falado tanto da Storytel. Gente, a Storytel é muito boa, meu Deus. Patrocina a gente. Patrocina nós. Os audiobooks tudo. Nossa, facinho. Você pega lá na hora, o preço é muito bom. E, nossa, muito gostosinho. É desses livros... Você fica, ai, amo ler e tal. Muito fofo e tem uns temas bem legaisinhos. É um pouco triste também. Acho que vem esse ano, né? Pelo Morro Branco. Bem, acho que anunciaram. Então... Esse livro me passou uma vibe meio Mar Sem Estrelas, aí eu tipo fico com o pé pra trás. Não é difícil, não é... Pensa num romance do Dostoiévski sobre burocrata, um cara burocrata que vive a vida dele, aí ele vai para um lugar diferente que vai contestar todas as crenças dele, ele é tudo certinho e quadradinho e tal, aí ele vai para esse orfanato, conhece pessoas diferentonas e tal, é bem gostosinho. Eu tô travado aí no Memorial do Convento do José Saramago, que eu não tô com cabeça pra... O Saramago tentando imitar a linguagem do século XVIII, assim, tá um pouco demais pra mim. Bom, e eu tô acompanhando o Arcane Unbounded, né,
do Brandon Sanderson, que são vários contos da Cosmere, né, que ele vai separando por cada planeta ali, tudo certinho, bem daorinha. Já tô começando a descobrir mais coisas sobre a Cosmere, porque esse livro revela várias coisinhas a mais, né, e tal. Eu tô gostando menos do que eu achei que gostaria, mas ainda assim tá legal, sabe? Tá bacana. Mas, sei lá, pra mim acho que nada que o Sanderson escrever fora de Stormlight Archive é tão bom quanto o Stormlight Archive. Eu acho que é tipo o top dele, assim. E outra coisa que eu tô lendo por influência do Khalil é O Problema dos Três Corpos, que é maravilhoso isso aqui, gente. Eu fico... Tô me sentindo cada vez que eu influenciada sinto- também. Em breve vem aí. Cada vez que eu sento pra ler isso aqui, tipo, eu paro e só penso naquilo ali, porque às vezes você tem que pensar pra ler esse livro aqui, porque ele vem com umas teorias assim pra você que são coisas bem que avançadas de coisas científicas, só que ele vai explicando de uma forma tão dinâmica e natural e dando exemplos e mostrando assim que vai ficando bem didático pra você aprender. E sem dar spoiler, basicamente isso aqui conta uma invasão alienígena, só que baseado em teorias totalmente reais. Então, tipo, se acontecesse, provavelmente seria dessa forma, sabe? Mais ou menos assim. Do nada, tipo, do nada, 3 amigos começaram a ler em janeiro, Khalil e mais 2, tipo, falaram que é muito bom. Eu falei, meu Deus, preciso ler, tipo, porque até então eu tinha ouvido só comentários negativos sobre o livro e tal, não sei porquê, faz alguns anos. Quem faz crítica negativa a esse livro é burro, não entendeu. Aí eu peguei pra ler, eu peguei pra ler, começa, tipo, na Revolução Cultural Chinesa ali, sabe? Eu falei, é um tema que me interessa, eu não sabia que tinha isso no livro, né? Obviamente é só o começo, depois, tipo, tem um salto de tempo, e é muito bom. Eu quero ler o segundo esse ano ainda. Gostei O primeiro é o menos legal dos 3. Assim, gente, esse livro vai dos anos 60 até o fim do universo. É o nível do épico dessa trilogia. Nossa, meu Deus, é tudo. Eu poderia passar horas aqui, mas eu vou ficar calado. O terceiro e último que eu tô lendo é o Império do Vampiro. Só que eu tô lendo muito lentamente esse livro aqui, porque ele é uma fantasia bem pesada, de tamanho também, né? O livro é bem pesado. E eu acho que ele é muito clichê em algumas coisas. Então eu tô bem demorando pra passar desse começo, porque tá bem clichê. Parece fantasia... Eu não vou falar o que eu ia falar, porque... Que é fantasia escrita por branco brasileiro, sabe? Que é sempre aqueles mega clichê de fantasia, sabe? Tá bem aquilo, sabe? Tipo, é o rei, não sei o quê. Tá chato por enquanto, sabe? Eu vou continuar basicamente por causa das ilustrações. Que Deixa eu ver. Umas coisas incríveis, ó. Ele é todo ilustrado, eu fiquei chocado. Todinho, tipo. Eu vou pegar em alguma hora que eu tiver com tempo, sabe? Pra ler, sentar e ler só. Aí eu vou pegar esse aqui e vou engatar. Mas por enquanto eu tô muito mais interessado no Arcane Unbounded e no Problema dos Três Corpos. Provavelmente, terminando esse aqui, eu já vou pegar o segundo, porque eu preciso saber onde isso vai dar. Eu sei que o Khalil também leu um livro por dia, basicamente, né, dessa trilogia. Eu li os 3 em sequência. Eu geralmente não faço isso, eu não leio séries em sequência, mas esse eu não conseguia parar, eu só conseguia pensar nisso. E eu queria saber o final, como foi com Roda do Tempo comigo. Eu queria saber o final, então eu não podia parar, porque se eu parasse eu ia ficar pesquisando na internet fanart, teoria e vídeo, não sei o que, ia ser spoilado. E termina bem, né? O final vale a pena. Não, perfeito. E é isso. Outra coisa que eu gostei é porque é de um autor chinês, né, gente? A gente lê pouco autores orientais, né? Tipo, é um negócio bem pouco acessível pra gente. Eu fui até na Amazon ver as avaliações do Problema dos Três Corpos. Tipo, tem muita gente xingando só porque o autor é chinês e, assim, porque ele concorda com o regime da China, sabe? Eu não sei se o autor ele é filiado ao Partido Comunista Chinês e tal. Tinha gente... Tipo, o livro é bom, mas eu não gosto do autor por causa da orientação política dele, sabe? Ele tem mas eu acho que talvez não seja por isso. Ele tem umas questões, umas polêmicas de algo que ele falou sobre Hong Kong, tratamento... A política da China com relação a Hong Kong, teve uma treta e eu não li a respeito, porque eu não queria estragar minha leitura, porque parece que ele falou umas merdas aí e tal. Autor de ficção científica, assim, tenta ficar só no livro. Porque quase todos têm problema, sabe? Asimov, Ray Bradbury, né? Tudo... Arthur C. Clarke, sabe? Não dá. Você tá curtindo a leitura, pega só o livro. Vai ser feliz, assim, na ignorância. Porque você vai pesquisar. Que ódio. Não dá.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio, do nosso comentário sobre as leituras. Deixem comentários, sugestões de vídeos que vocês queiram que a gente traga. Às vezes pode até ser sem ser sobre a roda do tempo. Às vezes a gente pode fazer exceção, falar sobre uma coisa ou outra, tá? Então espero que todo mundo tenha gostado. Comentário, joinha, se inscreva no canal. Esse áudio vai estar no podcast também, né? Nas plataformas. E é isso. Até a próxima e tchau. Tchau, Tchau, pessoal. tá.